Olá, boa noite. O Jornal da Guará está no ar. 1 mês e meio depois do impasse, o uso dos faróis ligados durante o dia nas rodovias não tem futuro definido. Ministério da Saúde destina 14 milhões de reais para atendimento básico em 7 municípios maranhenses. Polícia leva para Pedrinha suspeitos de assaltos e cárcere privado que provocaram um dia de terror em Chapadinha, no interior do estado. E ainda, o dia mais ameno no Legislativo Estadual entre os parlamentares. Quando entrou em vigor no começo do mês de julho, a lei do farol provocou muita polêmica e quase ninguém usava pela falta de costume o farol ligado, não é mesmo? As multas começaram e, ao apertar no bolso, o motorista se viu meio que obrigado, né? E aí a lei pegou, mas não por muito tempo, porque menos de 2 meses depois, a Justiça suspendeu as multas e praticamente todos os condutores voltaram à prática antiga de andar com faróis apagados durante o dia nas rodovias. 45 dias depois da suspensão, parece que a lei nunca existiu e não há definição sobre o futuro dessa norma. Preservar vidas. Essa foi a intenção da lei, que obrigava motoristas a usar o farol baixo nas rodovias, mesmo durante o dia. A lei federal entrou em vigor em julho, mas logo em setembro, a Justiça Federal suspendeu as multas para quem andasse com farol desligado, por causa da falta de sinalização nas vias. Nas BRs, dá para perceber que alguns motoristas mantêm o farol aceso, mas essa margem chega ao máximo a 40%. Dentro da cidade, quase a mesma coisa. Muitos motoristas, cientes da suspensão das multas, também não cumprem a lei. De cada 10 motoristas, em média 4 mantêm o farol ligado. Para o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o farol aceso aumenta as condições de segurança nas rodovias e estradas de todo o país. Ele lembra que os números de acidentes reduziram no período em que a determinação estava sendo cobrada nas vias e acredita que essa fração de condutores que continua obedecendo à lei é sim mais consciente e preocupada com a vida. Essa quantidade de pessoas que utilizam o farol aceso, mesmo com a suspensão da lei pela Justiça, boa parte dos condutores continua utilizando o farol porque eles perceberam desse valor. O que acontece? As colisões frontais acontecem porque o veículo que vem no sentido contrário, eles não jogam informação para a cabeça de quem está dirigindo no outro sentido. Quando o condutor liga o farol no outro sentido, ele está dizendo que a via está ocupada. Então, essa pessoa que está dirigindo aqui, às vezes até um pouco desatenta, distraída por conta de problemas, um e outro, ele vai perceber que na hora exata de uma colisão, uma possível colisão, quando o veículo da frente parar, ele não vai jogar para a contramão, porque está ocupada a via, o farol já disse isso a 1 quilômetro, então ele vai procurar outro lugar para jogar o veículo. Essa informação é importante, é isso que faz com que não aconteçam as colisões, que geralmente colisão frontal tem óbito ou feridos graves. Lourival é representante do movimento SOS Vida. Para ele, quando uma lei como essa entra em discussão, a ponto das sanções serem suspensas, o cidadão tem muito a perder. O tripé do trânsito seguro é a fiscalização deles com a devida punição, mas a sinalização também é a infraestrutura e a educação para o trânsito. Esses 3 pilares têm que ser fortalecidos. A educação é fundamental. Nunca haverá fiscalização suficiente, nem de agentes físicos, assim como fiscalização eletrônica, o suficiente em todas as vezes, em todos os lugares, para coibir os abusos. Nós estamos aqui num trecho da Via Expressa onde seria obrigatório o uso do farol aceso. Mas a Justiça Federal suspendeu as multas para quem não cumpre essa obrigação. Isso porque não existe sinalização nas vias. E realmente é o que a gente percebe aqui. Não existe nenhuma placa na Via Expressa indicando essa necessidade aos motoristas. Até que o caso volte a ser discutido pela Justiça, novas multas não poderão ser emitidas por esse tipo de infração. O brilho dos faróis durante o dia fica para quem escolher se proteger. O que se questiona é: por que a lei é tão frágil?
A falta de sinalização nas avenidas pode mesmo ser motivo para a suspensão das multas? O presidente da Comissão de Trânsito da OAB responde nossas dúvidas e explica que para uma lei ser aplicável é necessário sim que o Estado ofereça todas as condições para o seu cumprimento. Infelizmente, o legislador ele tem uma pressa, acho que muito ligada ao apelo popular, de aprovar leis de forma muito assodada. E essa pressa muitas vezes acaba comprometendo a qualidade legislativa, a qualidade técnica do instrumento jurídico e tendo como consequência muitas vezes a inaplicabilidade ou a falta de efetividade da lei. Que coisa, né? Mais uma lei como muitas que não pega por aqui, né? No caso da sinalização das rodovias estaduais, a Secretaria de Infraestrutura disse que está concluído o termo de referência para licitação, que vai incluir essa informação nas MAs. O cumprimento dessas leis poderia evitar um outro problema diretamente associado ao desrespeito e à imprudência, o crescente número de mortes no trânsito. Esse ano, 29 pessoas morreram atropeladas na região metropolitana de São Luís. Os dados são alarmantes se comparados com o ano passado, onde foram registradas apenas 18 ocorrências em 2015. Isso representa um aumento superior a 60% no número de acidentes em 2016. Esses casos são investigados pela Delegacia de Acidentes de Trânsito. Os acidentes acontecem, na maioria das vezes, em avenidas de grande movimento. Segundo a delegada, em quase todas as de São Luís. Mas a gente acredita muito que a solução para o problema no trânsito é a educação do motorista, uma maior fiscalização por parte do Estado, né? São as maiores... São os fatores que vão conseguir melhorar os números, né? Abaixar essa violência no trânsito. Foram apresentados hoje, no Comando Geral da Polícia Militar, os 2 homens que assaltaram estabelecimentos comerciais e mantiveram em cárcere privado 3 idosas durante 8 horas na cidade de Chapadinha, município distante 250 quilômetros da capital. Juraci Araújo e Marcos Santos foram presos após uma longa negociação com a polícia. Depois dos assaltos, eles fizeram as 3 idosas de reféns. Os 2 foram conduzidos para o complexo penitenciário de Pedrinhas. O PROCON e o Conselho Regional de Educação Física interditaram 3 academias no bairro do Maiobão, em Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. Outras 5 academias tiveram seu funcionamento suspenso em bairros da capital maranhense. O principal problema encontrado foi a insegurança dos equipamentos, que podem provocar danos à saúde dos usuários. Até o final do mês, 35 academias devem ser fiscalizadas em toda a Grande Ilha. Os estabelecimentos só podem voltar a funcionar quando resolverem em definitivo as pendências apontadas pelos órgãos. A seguir, como foi a sessão no plenário da Assembleia Legislativa, e você vai ver ainda, entidades vão cobrar do Estado a aplicação do plano para eliminar o trabalho infantil.